Destaques do dia. E hoje no seu Jornal do Agronegócio, feijão ainda em fase de colheita limita a tentativa de alta. Arroz com comercialização lenta. Milho e soja aguardando estimativas do USDA. E quem comenta estes mercados é o consultor Vlamir Brandalize. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário, com Vlamir Brandalize. O mercado de soja apresentou leves recuos nesta quarta-feira 26, após as boas altas registradas no início da semana. Os traders, segundo explicam analistas internacionais, se reposicionam à espera de novos boletins que o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trará nesta sexta-feira, dia 28. Nosso colaborador, o Vlamir Brandalize, fala sobre o mercado da soja nos Estados Unidos e também a situação aqui no Brasil. E começamos o comentário de hoje, deste minuto, com a situação da safra americana. O ano não tem sido nada favorável aos produtores americanos, o plantio continua com grande atraso, soja e milho que já deveriam ter fechado o plantio aí, e os melhores momentos era lá em maio, está chegando ao final de junho ainda não fechou o plantio. A qualidade das lavouras é uma das piores já vistas na história americana, e com isso vai dando fôlego aí em Chicago aí para pressionar o mercado aí na linha positiva das cotações. Como é que foi o relatório dessa semana? Primeiramente a situação aí apontada aí pelo USDA para a soja, né? Estamos aí com 85% das lavouras americanas plantadas. Houve uma evolução frente à semana passada que estava com 77%. O ano passado tudo estava plantado e a média histórica é 97% plantado. Então o que é isso? É que ainda falta 5 milhões e 100 mil hectares para serem plantados. E o período ideal já passou faz tempo. Agora tem o período técnico aí, essa semana fecha o período com seguro, praticamente todos os estados, então um quadro bastante complicado aí para os produtores plantarem. A projeção do uso que é 34 milhões e 200 mil hectares, ou seja, ainda faltam 5 milhões e 100 mil para se chegar aos 34,2 milhões de hectares. Nessa última semana o plantio ele ficou baixo aí, ele veio num ritmo menor do que as semanas anteriores, então a condição nada favorável aí para os produtores americanos nesta reta final de plantio, já com muito atraso, né? Vamos comentar com relação a estados importantes aí. O estado de Indiana está com 75% plantado, o ano passado era 100%, a média histórica é 97%. O estado de Indiana ainda falta um quarto das lavouras, né? O estado de Illinois está com 79%, ali onde está Chicago ainda falta 21% das lavouras para ser plantado, o normal seria 100%. Até mesmo o estado de Iowa, que é o estado mais ao norte, um estado que planta mais cedo, está com 95%, falta 5% para ser plantado. Então, no geral, tudo com atrasos e problemas, e ainda teve granizo essa semana em vários estados produtores. A germinação está em 71% das lavouras, sendo que o ano passado era 94%, e a média é 91%, também atrasado, sinalizando aí que tem praticamente 30% da safra que não germinou no final de junho, ou seja, é lavoura que vai entrar lá no mês de outubro, na fase de formação de vagem, enchimento de grão, no período que normalmente tem geadas, ou seja, vai estar com alto risco. Então, se o inverno vier dentro do normal, essas lavouras vão sofrer com geadas. Se o inverno vier precoce, vier mais cedo, o problema será maior ainda. Hoje, para os produtores de soja, tem que rezar que o inverno comece lá em dezembro, né? Senão eles vão perder potencial produtivo também na reta final aí das lavouras. O USDA também mostrou aí para a gente a qualidade das lavouras. É o primeiro relatório da soja com qualidade de lavoura, mostrando aí que tem 54% das áreas entre boas e excelentes. E tem 46% das lavouras entre regulares e péssimas. O que é isso?
O normal seria estar aí com 2/3 das áreas entre boas e excelentes para se ter altas produtividades. Porque a lavoura boa e excelente é a lavoura que dá mais de 3.300 quilos em média por hectare. E eles têm praticamente metade da safra só nessa condição. E lavouras de regulares a péssimas são lavouras que colhem de menos de 2.500 quilos por hectare. Ou seja, tem quase metade das lavouras nessa condição. Então o potencial da safra hoje ele é menor que 105 milhões. Ele está mais para 100 milhões de toneladas ou menos até ser mantida essa condição de qualidade de lavoura aí que está no momento. No ano passado as lavouras boas, excelentes eram em 73%. Então veja a diferença de quase 20% a menos nesse momento aí nos Estados Unidos. Estado importante que nem Illinois, só para ter uma ideia, o estado de Illinois, ali onde está Chicago, está com 42% das lavouras de boas excelentes. E tem 58% das lavouras entre regulares e péssimas. Ou seja, a maior parte das lavouras estão com baixa produtividade. Na média geral aí de Illinois vai colher, nessa condição de hoje, se a colheita fosse hoje, não colheriam mais que 2.700 quilos por hectare de média. Então veja a situação da safra. É um dos piores momentos da história americana da safra da soja atual. Com relação à soja americana, é esse quadro desfavorável. Na sexta-feira tem o relatório do USDA, que normalmente em anos anteriores mostrava o fechamento do plantio, a área final plantada, e provavelmente o USDA vai divulgar os dados na sexta-feira, ainda faltando informações, né? Vai ainda estar numa correção final aí para confirmar a área fechada de plantio da soja, que será no dia 28, o tradicional relatório de 28 de junho, que traz o final do plantio, a área final da safra americana. Com relação ao mercado, Chicago segue pressionado, com leve alta, acima de $9,10, 9,15, 9,18, 9,20 aí, e com fôlego positivo. Vamos ver o que o USDA traz aí na sexta-feira, pode dar mais fôlego. O que a gente aponta para a soja com relação ao mercado internacional, estamos novamente numa boa semana, numa semana de boa relação de troca por insumos aí para os produtores, para aquele que vai fazendo operações pontuais e vendendo nos momentos de alta, fazendo médias. Essa é uma das semanas para fazer essas operações, para manter médias altas aí para as negociações. Com relação ao mercado brasileiro, segue com pouca pressão de venda, os portos aí na faixa de R$ 82, R$ 83 aí para as posições curtíssimas, e a safra nova indicando maio, junho do ano que vem 85, 86, podendo pegar até um pouco acima aí em função das cotações em alta aí no mercado internacional. A queda do dólar ocorrida nos últimos dias foi amenizada pela alta das cotações em Chicago. O mercado brasileiro também olhando as exportações aqui brasileiras. O relatório da SECEX dessa semana mostra mais de 7,2 milhões de toneladas embarcadas nas 3 primeiras semanas de junho. Ainda tem uma semana toda para fechar o mês. Temos essa semana, são 5 dias úteis, em que pode ser embarcado em mais de 3 milhões de toneladas nessa semana. Então é possível que chegamos à faixa de 10 milhões ou acima de 10 milhões de toneladas embarcadas nesse mês de junho. O ano passado, em junho, foi 10,4 milhões de toneladas e estamos em um ritmo acelerado, né? No acumulado da soja estamos com 45,3 milhões de toneladas de janeiro até agora, 45,3, ou seja, 2 milhões de toneladas a mais do que o ano passado, que estava com 43,3. E estamos num ano que a safra é menor do que o ano passado e estamos com um recorde histórico no acumulado de exportações. Ou seja, no ritmo atual nós vamos ter soja para mais uns 3 meses de exportações e aí fechou, né? Não teremos mais o grão aí. Aí vai ter um aperto no abastecimento interno, né? Uma safra apertadíssima, demanda fortíssima e fatores positivos para a soja aí, já para a nova safra 2020. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só?
E os preços internacionais do milho futuro em viés de baixa na Bolsa de Chicago começou com desvalorização. As principais cotações registravam desvalorizações entre 3,25 e 3,75 pontos por volta de 9 horas horário de Brasília. O mercado também está no aguardo do USDA sobre suas expectativas de área de plantio no final desta semana. Os analistas esperam uma área de milho de cerca de 86,7 milhões de acres ou 34,68 milhões de hectares, bem abaixo das estimativas de oferta e demanda agrícola mundial de junho. Vamos saber então os detalhes com Brandalize, que separou para a gente sobre o milho. Com relação ao mercado do milho, o USDA também trouxe os dados. O plantio ainda não fechou, o normal seria estar tudo plantado. O ideal de milho é plantar até 20 de maio e nós estamos fechando junho, já estamos com mais de um mês de atraso. Está com 96% da área plantada. Ainda falta milho para ser plantado nos Estados Unidos, né? 4% dos 36 milhões e meio aí, que são de hectares previstos, né? Então ainda falta uma boa área para ser plantada no milho americano. A germinação também é atrasada, tudo isso indica que vai ter milho lá na frente com riscos, e a qualidade das lavouras do milho caíram nessa semana. O milho veio com 56% de lavouras boas excelentes, sendo que a semana anterior e a semana passada estava com 59% de lavouras boas excelentes. Então veja a queda na qualidade das lavouras americanas de milho, indicando problemas. Teve muito granizo pegando lavouras de milho, essas lavouras não vão ter condição de ser replantadas. Teve inundações em função de outras chuvas que tivemos aí nos últimos dias lá. Então condição desfavorável. No ano passado o milho estava com 77% das áreas entre boas e excelentes. Então veja a diferença, atualmente 56, ano passado 77. Está com 21% a menos de lavouras boas excelentes. Então isso também é um potencial produtivo já comprometido nesse arranque de safra. O estado de Illinois ali, Chicago, o estado de Illinois no coração do meio oeste americano está com 47% das lavouras entre boas e excelentes e 53% de lavouras de regulares a péssimas. Então veja a situação, lavouras muito ruins. É o pior momento da história da safra americana em tempos de início de plantio. Ou ainda estamos na fase de germinação da safra, né? No mercado internacional o milho também em alta, deve continuar pressionado em função dessa quebra de safra aí que se vê pela frente, né? Enquanto se olha aí para a safra americana de 100 a 105 milhões de toneladas ou menos, o milho agora já se fala em 330, 340 milhões de toneladas. Lembrando aí que no relatório de março o USDA projetou em 381,9. Então já se fala em entre 40 e 50 milhões de toneladas a menos nessa safra americana do milho. Isso é positivo para as cotações. Vai se manter o mercado em alta 2019, 2020 e a demanda continua crescente a nível mundial. Então vamos ter demanda maior que o consumo de milho e isso vai dar sustentação às cotações. Por isso que o mercado é extremamente comprador. No mercado brasileiro temos aí as exportações fluindo, os negócios futuros fluindo, produtor aproveitando para fechar futuro, fechar safrinha futura, fechar milho de verão futuro na exportação. Os ritmos de negócio estão acelerados, muito acima da média histórica. E na exportação de curto prazo, o SECEX divulgou aí o relatório e em junho já contabiliza 415,3 mil toneladas embarcadas, sendo que em junho do ano passado o embarque total foi 142,8 mil toneladas. O milho está com 8,7 milhões de toneladas embarcadas de janeiro até agora, e o ano passado estava com 5 milhões de toneladas. Então estamos aí com mais de 50% de avanço nas exportações no mesmo período, e as projeções no momento são de exportar mais de 35 milhões de toneladas. Então a cada semana que passa as perspectivas de exportações crescem em função da forte demanda e do recorde de safra que nós estamos tendo aí. A colheita da safrinha está fluindo, está em ritmo mais lento que nos anos anteriores, porque a safra se deu bem, teve chuvas até o final do ciclo e a umidade está descendo no grão aí, e o produtor vai esperando para colher aí dentro de um momento em que a umidade esteja baixa e não precisa passar por secador e aproveitar aí para negociar esse milho com cotações médias altas, muito acima do ano passado. Os portos aí na faixa de 40, 41 reais, futuro aí lá para o final de ano, começo de ano 42,
e os negócios fluindo. Isso vai dando suporte no interior aí, que em ano de super safra teria queda nas cotações e ela não está acontecendo. Então o mercado fluindo bem, comercialização andando bem, principalmente Mato Grosso, que está na frente da colheita, e também na comercialização bem adiantada já lá no Mato Grosso, e os produtores aproveitando as boas cotações. A comercialização de arroz, tanto em casca quanto beneficiado, esteve lenta nos últimos dias, principalmente lá no Rio Grande do Sul. Segundo colaboradores do CPEA, indústrias demonstravam baixo interesse em negociar o casca e as que estavam ativas reduziram os valores ofertados, argumentando que as vendas de arroz beneficiado para os grandes centros consumidores estão enfraquecidas. De acordo com o IBRAF, no início da semana, os compradores de feijão não pararam de ofertar, porém ofertaram valores mais baixos que a maioria dos produtores que estavam dispostos a receber. Ao final do dia de 25, foram relatados negócios novamente por até R$ 160 a saca. Não foram grandes volumes, mas aos produtores era o que precisava para enfrentar a semana um pouco mais animados. Com relação ao arroz, aí seguimos no mercado de calmaria, o mês aí está sendo de fraqueza nos negócios gaúchos, poucos negócios com casca, as indústrias reclamando que os feriados que teve, como na semana passada, atrapalham os negócios no varejo, não conseguem repassar grandes ajustes no varejo, e as indústrias reclamando que estão com dificuldades de fazer grandes volumes de negócio e ajustar as tabelas, e com isso o mercado segue na fase de calmaria. Agora, nessa semana, espera-se por um movimento maior de reposição para atender o começo de julho nas gôndolas do varejo, e há espaço para alta no varejo. O consumidor ele vai comprar o arroz a 15, 17, 18 reais sem mudar o volume da demanda. A questão é que o efeito tem que vir em cadeia, né? Se vier uma marca só com ajuste, não consegue emplacar. O setor tem que seguir em conjunto. No mercado do casca é mais uma semana de calmaria ainda. Provavelmente quando avançar aí as cotações deve começar a fluir um pouco melhor em julho para as reposições aí da indústria que vai trabalhar no mês de agosto. É o ano do arroz com feijão, em função da crise econômica, desemprego altíssimo, poder aquisitivo baixo brasileiro, mas o arroz ainda não consegue emplacar aí os ajustes que o produtor esperava. O produtor ainda carrega um alto grau de endividamento e constantemente está vendendo arroz, e isso acaba servindo de obstáculo aí para ajustes nas cotações neste meio de ano, mas as cotações devem crescer aí no segundo semestre. Com relação ao feijão, ainda em fase de colheita, algumas regiões de Goiás em colheita, e isso acaba limitando as tentativas de alta, e os próprios compradores da indústria empacotadora, ele acaba forçando um pouquinho o mercado do feijão nesse momento aí de colheita, já indo para a reta final da colheita da segunda safra. Agora, vamos dizer assim, seriam mais uns 20% da segunda safra ainda por colher, tendo produto em Goiás, Minas Gerais, alguma coisinha nos estados do sul, já diminuindo a pressão da oferta, mas o mercado vai se mantendo de 120 a 130, 140, algum produto pagando um pouquinho melhor. Segundo semestre tende a ter um mercado mais favorável, porque é um ano de demanda, né? E as ofertas de feijão para o segundo semestre devem ser limitadas, e aí o produtor vai ter o fôlego novamente para valorizar esse produto e pegar cotações melhores. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.